Um dos pilares da programação orientada a objetos é o encapsulamento, que serve basicamente para não expormos atributos ou funções que não necessariamente precisam ser visíveis para a utilização dessa função. Um exemplo clássico disso é quando a gente pega, por exemplo, um controle remoto de uma TV, onde a gente tem diversos botões. Através desses botões a gente consegue interagir de certa forma com a TV, né? Seja para aumentar ou abaixar o volume da TV, seja para mudar de canal. Mas a gente não sabe, quando a gente aperta, por exemplo, um botão de trocar de canal, o que está acontecendo por trás, né, daquele controle remoto? Quais mecanismos são ativados? O que está fazendo ali por trás? Quais circuitos elétricos são ativados? Enfim, não sei. Isso tudo está encapsulado através de um dispositivo ali, que é o nosso controle remoto ali. Então, trazer esse conceito do encapsulamento para dentro de uma linguagem de programação é o que a gente vai fazer justamente nessa aula dentro do Kotlin. Mas antes de seguirmos com o conteúdo, já deixa seu like aí no vídeo e se inscreve aí no canal, que isso ajuda pra caramba o canal a crescer, beleza? Seguindo para o conteúdo, eu já criei aqui um pacote para a gente chamado encapsulamento. E dentro desse pacote encapsulamento eu criei duas classes. Uma classe calculadora, que a gente vai utilizar como contexto dentro dos nossos estudos de encapsulamento, justamente porque ele parece um pouco ali com controle remoto, mas ele é um pouquinho mais palpável aí pra gente brincar aí com os conceitos do encapsulamento, beleza? E também criei aqui uma classe chamada Application, que basicamente é onde a gente vai começar a rodar o nosso código, né, lá com a função main e tudo mais, né? Beleza. O que a gente precisa para ter uma calculadora, né? O que a gente precisa para construir uma calculadora? Bom, basicamente, para nosso construtor da calculadora, eu acredito que a gente não precisa de nada, né? A gente não vai ter uma variável construtora. Logo, ele tem um construtor vazio, logo a gente consegue instanciá-lo sem passar nenhuma variável no construtor. Mas uma variável que eu tenho certeza que vai ter uma variável chamada resultado. Vamos criar uma variável resultado aqui. Então, beleza, vou criar aqui um var resultado do tipo big decimal e ela vai se inicializar com o valor big decimal 0. Dentro da nossa classe application, eu vou criar aqui uma val de calculadora e vou instanciá-la, né? Não preciso passar nada no construtor, então instanciei aqui uma variável do tipo calculadora. E dentro da minha variável calculadora, eu consigo ter acesso aqui à nossa variável resultado. Só que qual é o problema disso, né? A gente está utilizando aqui dentro da nossa classe calculadora a var, né? O var para alterar, né, o resultado ali, conforme uma soma, conforme uma subtração, conforme uma multiplicação e etc. Porém, dentro da nossa classe application, a gente consegue vir aqui e falar que resultado, na verdade, não é zero. Sei lá, a gente foi lá na calculadora, fez uma soma de 2 mais 2 e eu falo, pô, não é 2 mais 2 não é 4. 2 mais 2 na verdade é 5, né? Então, perde um pouco o contexto, né? Perde um pouco esse conceito de encapsulamento, né? A gente precisa encapsular esse resultado para que não ocorra justamente isso. Imagine isso acontecendo em diversas partes do código. Se uma parte do código estiver errada ali, não é legal. Né? A gente precisa arranjar uma forma de encapsular esse resultado para que não sofra essas possíveis alterações em qualquer lugar do código. Então, o que a gente poderia imaginar nesse primeiro momento? Pô, tá modificando aqui, a gente poderia então colocar que é uma val. Bom, se a gente colocar como uma val, aqui vai começar a dar erro, né? A gente não vai poder alterar, então vou apagar essa linha de código. E enfim, tudo beleza. Mas a nossa calculadora, ela vai ter uma função, por exemplo, de somar, né? Vamos criar uma função somar aqui. Então, somar, vou receber aqui uma variável de big decimal, beleza? E o que a nossa variável somar vai fazer? Basicamente vai pegar o resultado e somar com A. Porém, a gente não consegue fazer a alteração do resultado, porque ele é uma val, não uma var, né? Como que a gente vai conseguir suprir essa necessidade? Como que a gente vai conseguir fazer a alteração dentro da classe calculadora, mas sem expor essa forma de alterar o resultado em outras classes? Sendo assim, a gente vai conhecer os modificadores de acesso. Existem 4 dentro do Kotlin, a gente vai conhecer aí um pouco em determinados momentos o public, né?
private, os principais que a gente vai conhecer, protected e internal. Alguns modificadores de acesso que a gente tem dentro do Kotlin, beleza? Para esse exemplo aqui, eu vou utilizar só o public e o private. O public, para conhecimento geral, é o default dentro do Kotlin. Então, por exemplo, como a gente não determinou aqui que antes do var não tem nenhum modificador de acesso, então, automaticamente, a gente sabe que ela é uma variável public, beleza? Mesma coisa para a função. Essas palavrinhas-chave aí para determinar o acesso, né? A gente consegue utilizá-las tanto para variáveis quanto para funções. Então, tipo, a gente sabe que essa função somar também é public, beleza? Porém, o que isso quer dizer na prática, né? Quando uma variável é public, ela consegue ser chamada de qualquer lugar. A gente consegue modificar em qualquer lugar uma var que é public, por exemplo. Então aqui a gente consegue fazer uma alteração do resultado aqui para Big Decimal 5, por exemplo. Se eu colocar aqui, por exemplo, um private, que é o que a gente vai fazer nesse caso, resultado deixa de ser uma variável que pode ser vista fora da classe calculadora, beleza? A gente tem outros dois modificadores de acesso, o protected, que a gente vai conhecer um pouco melhor ele quando a gente estiver falando de herança, de polimorfismo. Nesse momento, ainda a gente não tem o conteúdo necessário para falar do protected, mas eu volto nele mais para frente. A gente tem o internal, que a gente não vai utilizar tanto, mas ele basicamente serve quando a gente quer criar uma classe que só vai ser vista dentro do seu projeto. Então, por exemplo, vamos supor que dentro desse, a gente está criando aqui uma classe calculadora, né? E a gente quer tornar isso aqui uma biblioteca pública para ser utilizada em diversos projetos aí ao redor do mundo. Então, se a gente tiver alguma classe que a gente não quer que possa ser vista nos projetos que vão estar utilizando essa lib, a gente utiliza um modificador de acesso interno. Mas dentro dessa playlist aqui de Kotlin, a gente vai acabar nem utilizando muito esse interno, a gente nem vai ver, talvez, esse interno. Então, o interno a gente não vai falar dentro dessa playlist. Então a gente está conhecendo aqui o public e o private. O public a gente já utilizava, mas a gente não sabia, né? Porque é o default do Kotlin. E o private, ele basicamente vai deixar o nosso variável visível somente dentro da nossa classe calculadora. E dessa forma, a gente vai estar encapsulando a nossa variável resultado para que essa variável não possa ser utilizada, modificada em outros lugares do nosso código, né? Porém, a partir desse resultado de que a gente colocou como private a nossa variável resultado, a gente não consegue expor o resultado da nossa calculadora, né? A gente está somando, subtraindo, multiplicando, mas qual que é o resultado da nossa conta, né? Pô, basicamente, para que a gente possa cumprir esse resultado, eu vejo duas maneiras aqui, vai depender do conceito, né, basicamente. A gente pode criar aqui, literalmente, uma variável chamada getResultado, né, e aí a gente vai começar a conversar um pouco sobre getters and setters, beleza? Então a gente pode criar aqui uma função chamada getResultado que vai fazer basicamente o return aqui da nossa variável resultado, beleza? Então a gente tem que estabelecer aqui que o tipo é Big Decimal. E dessa forma, dentro da nossa classe application, a gente vai ter aqui dentro da calculadora a nossa função chamada getResultado. Outra forma que eu poderia colocar, e aí vai depender do conceito, mas dá na mesma, né? É que eu poderia criar aqui uma função chamada mostrar resultado, onde a partir de toda a nossa... depois de todos da nossa soma, da nossa subtração e tudo mais, a gente poderia fazer um print aqui, o resultado é esse daqui, né? Vou fazer uma concatenação mais bonitinha aqui. Fechou. E aí eu não retorno nada aqui, né? Mas essa função aqui, ela não necessariamente precisaria ser chamada aqui para fazer a soma lá e a subtração, e eu chamo explicitamente uma variável chamada mostrar resultado, né? Poderia simplesmente colocar aqui um private, e depois de toda soma e toda subtração, toda multiplicação,
colocar aqui nossa função aqui mostrar resultado. A fins de exemplo, na vida real, talvez eu utilizaria o getResultado, é o que faz mais sentido para mim, mas eu queria colocar aqui como exemplo um private de uma função aqui, né? E aí eu mostrar resultado ali, né? Eu acho que fica legal, né? Essa função mostrar resultado, só como exemplo ali de uma função private. Um segundo tópico, quando a gente está falando de encapsulamento, a gente primeiro viu a parte do resultado, né, onde a gente encapsulou o resultado de maneira que em outras classes não poderá ser mais utilizado, né, de maneira direta, e sim só de maneira indireta, através do, por exemplo, mostrar resultado, né? Enfim. Outra coisa que eu queria comentar são as funções, né? A gente tem, numa calculadora, a gente tem a função de somar, de subtrair, de dividir, de multiplicar, né? E, de certa forma, quando a gente cria uma função chamada somar, uma função chamada subtrair, uma função chamada dividir, por mais que sejam operações bem simples quando a gente está falando de uma calculadora, né? De certa forma, a gente não precisa fazer esse acesso direto para fazer a multiplicação, fazer esse acesso direto para fazer a soma. Ou seja, o que está acontecendo atrás dessa função somar pouco nos interessa, né? A gente sabe que é bem simples, mas pouco nos interessa o que está acontecendo por trás para atingir o objetivo dessa função, né? Isso também faz parte do encapsulamento. Só para completar aqui, né? Vamos fazer então aqui a nossa função subtrair, beleza? Vou também receber aqui um big décimo, onde eu vou fazer quase a mesma coisa, né? Vou fazer aqui, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V para fazer a nossa função de multiplicar. E aí eu vou fazer aqui um vezes e aqui dividir, onde a gente vai fazer aqui a divisão, beleza? Sendo assim, a gente criou aqui nossa interface ali, né? Implementamos o que o nosso calculadora está fazendo por trás, né? E aí, através do application, a gente consegue aqui fazer, vou fazer aqui a soma. E aí, somar aqui com big decimal one, por exemplo. Vou fazer aqui uma divisão. Calculadora, dividir por 50, por exemplo. E aí, se eu executar esse código, vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá, demora um pouquinho. E aqui está o resultado. A gente está somando ali na nossa primeira operação e está dividindo por 50 e ele está apresentando aqui um resultado de 0. O que talvez seja bem estranho. Mas vamos dar uma olhada no que está acontecendo, né? A gente vai colocar um breakpoint aqui na nossa função dividir. Vamos executar de novo. Colocar aqui um breakpoint na parte de cima também, para ver se o resultado realmente estava vindo com 1. Né? Se ele fizer 1 dividido por 50, tem que dar 0,02, né? Resultado, vamos ver como é que está ficando aqui dentro da nossa variável resultado. Está ficando 0. De qualquer forma, vamos fazer o seguinte, então, vamos trocar aqui para resultado, a gente vai fazer igual resultado.divide e aí a gente vai passar o número de casas decimais, né? Então, vamos colocar aqui 8 casas decimais e vamos colocar aqui um modo de arredondamento para cima. Vamos ver se resolve o problema. Se a gente executar o código, agora sim, o resultado é 0,02, beleza? Então, para concluirmos esse vídeo, a gente descobriu o que é o encapsulamento, para que ele serve, né? Então, a gente criou aqui uma classe calculadora, uma variável lá, resultado, onde a gente estava conseguindo fazer acesso direto de qualquer classe do sistema. No nosso caso, a gente estava fazendo da nossa classe application. Isso não é muito recomendado, até porque a variável resultado de uma calculadora é em decorrência de operações matemáticas, de uma soma, de uma subtração, de multiplicar, de dividir. E outra coisa que a gente viu relacionado ao encapsulamento é que a função somar, o que ela está fazendo por trás, não nos interessa de certa forma, né? Claro, nos interessa porque a gente está querendo fazer aquilo, mas a implementação, ou como foi feita, fica encapsulado, fica dentro da classe calculadora. A application, né, a classe application, que está chamando a classe calculadora, não precisa saber o que a calculadora está fazendo para mostrar o resultado. Esse que é o sentido da coisa.
E aí, a partir disso, a gente criou métodos ali de somar, de subtrair, que está encapsulado, onde ele basicamente faz a conta e mostra o resultado no console. Um exemplo simples aí, né, de encapsulamento. E no próximo vídeo a gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre encapsulamento, principalmente sobre os métodos getters and setters, que são muito comuns em diversas linguagens de programação orientada a objeto, né, que suportam a programação orientada a objeto, como C#, Java e etc. Que são os getters and setters, né? Como que eles funcionam no Kotlin? A gente tem algumas características bem legais para se comentar dentro do Kotlin, umas características bem interessantes quando a gente trabalha com programação orientada a objetos e encapsulamento dentro do Kotlin. Então a gente vai ver tudo isso no próximo vídeo, beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, e se você gostou, deixa seu like, se inscreve aí no canal e comenta aí o que você achou da programação orientada a objetos até agora, o que você achou do encapsulamento, tem alguma dúvida? Comenta aí que a gente responde, beleza? Não se esqueça também de marcar um amigo aí que está aprendendo programação, eu tenho certeza que essa informação será de grande valor para ele. A gente se vê no próximo vídeo.